Número 15. O principal paraíso turístico do Sudeste Asiático. As Filipinas não são apenas mais um país tropical no Sudeste Asiático para milhões de viajantes. Esta nação insular parece um verdadeiro paraíso escondido no meio do Oceano Pacífico. Em 2026, as Filipinas continuam dominando as tendências globais de viagens como um dos destinos mais visitados e mais acessíveis da Terra. Com mais de 7.000 ilhas espalhadas por águas cristalinas, o país oferece algo que muitos destinos turísticos caros já não conseguem proporcionar: beleza natural pura, pessoas acolhedoras, aventuras inesquecíveis e custos surpreendentemente baixos. Para muitos viajantes estrangeiros que chegam pela primeira vez, as Filipinas parecem quase reais. No momento em que você sai do aeroporto, começa a perceber a energia do país. Ruas movimentadas cheias de jeepneys coloridos, moradores sorridentes, música alta tocando em pequenas lojas, calor tropical misturado com a brisa do oceano e a constante sensação de que a vida aqui se move de forma diferente. Ao contrário de muitos países onde o turismo parece excessivamente comercializado, as Filipinas ainda parecem naturais, vivas e autênticas. Uma das maiores razões pelas quais as Filipinas se tornaram o gigante turístico do Sudeste Asiático é por causa da sua incrível diversidade. Em uma parte do país, você pode encontrar cidades modernas gigantescas cheias de arranha-céus, shoppings de luxo, cassinos e vida noturna. Mas apenas algumas horas de distância, você pode chegar repentinamente a pacíficas vilas de pescadores cercadas por praias intocadas e montanhas esmeralda. Esse contraste faz viajar pelas Filipinas parecer explorar vários países ao mesmo tempo. Lugares como Manila mostram o lado rápido e moderno do país. A capital é barulhenta, caótica, lotada e energética 24 horas por dia. Enormes centros comerciais, hotéis luxuosos, bares em rooftops, rodovias modernas continuam se expandindo pela cidade em 2026. Ainda assim, apesar da modernização, barracas de comida de rua e mercados tradicionais locais ainda dominam muitos bairros. Viajantes estrangeiros frequentemente ficam chocados com quão acessível a vida diária pode ser aqui em comparação com países ocidentais. Uma refeição completa em um restaurante local pode custar menos do que uma xícara de café na Europa ou nos Estados Unidos. Mas a verdadeira magia das Filipinas começa fora das cidades. O país é mundialmente famoso por suas praias, e muitos viajantes acreditam que as Filipinas possuem algumas das costas mais bonitas da Terra. Ilhas como Palawan se tornaram símbolos internacionais da perfeição tropical. Enormes falésias de calcário se erguem diretamente das águas azul turquesa, enquanto lagoas escondidas, praias de areia branca e recifes de coral criam paisagens que parecem mais mundos de fantasia gerados por computador do que lugares reais. Turistas visitando Palawan em 2026 frequentemente descrevem a experiência como algo que muda a vida. Barcos deslizam por lagoas estreitas cercadas por gigantescas falésias cobertas por selvas verdes. A água é tão transparente que é possível ver peixes nadando abaixo da superfície a vários metros de distância. Até mesmo viajantes de luxo se surpreendem que tamanha beleza ainda permaneça relativamente acessível em comparação com famosos destinos insulares como Maldivas ou Bora Bora. Depois a Boracay, uma das ilhas turísticas mais famosas do país. Após anos de restauração ambiental, Boracay se transformou em um paraíso ainda mais limpo e organizado. White Beach continua atraindo milhões de visitantes todos os anos com sua areia parecida com pó e seus incríveis pôr do sol. À noite, a ilha muda completamente de personalidade. Restaurantes à beira-mar ficam lotados, música ao vivo preenche o ar, dançarinos com fogo se apresentam ao longo da praia e turistas do mundo inteiro se reúnem sob palmeiras iluminadas. Mas as Filipinas não são apenas praias. O turismo de aventura explodiu pelo país nos últimos anos. Os viajantes agora vêm para cá não apenas para relaxar, mas para experimentar a natureza de maneiras impossíveis em muitos países desenvolvidos. Em Cebu, turistas nadam ao lado de tubarões-baleia em águas azul escuras. Em Boel, visitantes exploram as famosas Chocolate Hills e encontram pequenos társios, um dos menores primatas do mundo. Enquanto isso, surfistas viajam de todas as partes do planeta para surfar ondas gigantes em Siargao, agora considerada um dos destinos de surf que mais cresce na Ásia. O que realmente separa as Filipinas de muitos outros países turísticos são as pessoas. Os filipinos são frequentemente considerados algumas das pessoas mais amigáveis do mundo.
Viajantes mencionam constantemente como os moradores sorriem para estranhos, ajudam turistas sem esperar dinheiro em troca e criam uma atmosfera acolhedora em vez de comercial. Em muitas áreas turísticas, estrangeiros rapidamente percebem como é fácil se comunicar porque o inglês é amplamente falado em todo o país. Isso torna as Filipinas especialmente atraentes para viajantes de primeira viagem que podem se sentir nervosos explorando o Sudeste Asiático. Outra razão pela qual o turismo continua crescendo rapidamente em 2026 é a acessibilidade financeira do país. Muitos mochileiros e nômades digitais agora escolhem as Filipinas em vez de destinos mais caros. Um apartamento à beira-mar, refeições locais, aluguel de motocicletas, passeios pelas ilhas podem custar apenas uma fração do que os viajantes pagariam na Europa, nos Estados Unidos ou até mesmo em outras partes da Ásia. Alguns estrangeiros chegam para férias curtas, mas acabam ficando por meses porque seu dinheiro rende muito mais. A vida noturna também desempenha um papel enorme na popularidade do país. Cidades como Makati e Cebu City estão cheias de bares em rooftops, clubes de praia, cassinos, lojas de karaokê e enormes distritos de entretenimento que permanecem ativos até o nascer do sol. As Filipinas desenvolveram uma reputação por combinar relaxamento tropical com vida noturna emocionante, tornando-se atraentes tanto para jovens viajantes quanto para turistas de luxo. E claro, muitos visitantes internacionais falam sobre a beleza das mulheres filipinas. Nas redes sociais e conteúdos de viagem, as Filipinas são frequentemente descritas como um país cheio de mulheres extremamente atraentes e estilosas, conhecidas por suas personalidades calorosas, hospitalidade e confiança. Concursos de beleza continuam incrivelmente populares na cultura filipina, e o país produziu muitas rainhas da beleza reconhecidas internacionalmente ao longo dos anos. Em cidades turísticas, viajantes rapidamente percebem como moda, cultura da beleza e redes sociais influenciam a sociedade filipina moderna. Mas por trás do boom do turismo, também existe outra realidade. Muitos moradores ainda enfrentam dificuldades econômicas, apesar da crescente popularidade do país. Em algumas áreas, resorts luxuosos ficam a apenas alguns minutos de bairros pobres. Esse contraste entre o turismo paradisíaco e a vida real dos moradores cria um quadro complicado que muitos visitantes nunca veem completamente. Enquanto turistas aproveitam férias baratas, muitos trabalhadores filipinos continuam trabalhando longas horas em hotéis, restaurantes, transporte e indústrias turísticas por salários relativamente baixos. Ainda assim, o turismo continua sendo uma das forças mais poderosas, impulsionando o país para frente. Novos aeroportos, rodovias, resorts e projetos de infraestrutura continuam aparecendo pelas ilhas em 2026. O governo promove fortemente as Filipinas como um dos principais destinos turísticos da Ásia, e influenciadores globais de viagem mostram constantemente suas praias e vida insular online. A cada ano, mais estrangeiros descobrem o país e ficam fascinados por sua mistura de beleza natural, preços acessíveis, vida noturna, cultura e hospitalidade. Para alguns viajantes, as Filipinas são simplesmente férias tropicais baratas. Mas para outros, tornam-se uma experiência inesquecível que eles nunca querem deixar para trás. Porque depois de testemunhar os pores do sol brilhante sobre as ilhas, ouvir o som das ondas atingindo praias de areia branca, provar frutos do mar frescos ao lado do oceano e experimentar o calor da cultura filipina, torna-se fácil entender por que milhões de turistas agora consideram as Filipinas um dos maiores paraísos de viagem na Terra. Número 10. Todas as atividades param sempre que há um concurso de beleza. Em muitos países ao redor do mundo, concursos de beleza são apenas mais um evento televisivo. As pessoas podem assisti-los casualmente por entretenimento, talvez discutir a vencedora por 1 ou 2 dias, e então rapidamente seguir com suas vidas. Mas nas Filipinas, concursos de beleza são algo completamente diferente. Aqui, eles não são simplesmente competições sobre aparência. São tratados quase como celebrações nacionais. Em algumas cidades, comunidades inteiras pausam suas rotinas normais sempre que acontece um grande concurso de beleza. As ruas ficam mais silenciosas, lojas fecham mais cedo, famílias se reúnem em frente às televisões e as redes sociais explodem repentinamente com discussões intermináveis sobre candidatas, vestidos, performances e previsões. Os concursos de beleza nas Filipinas não são apenas entretenimento, eles fazem parte da própria cultura.
Para estrangeiros, essa obsessão pode parecer inacreditável no começo, mas depois que você passa algum tempo nas Filipinas, rapidamente percebe quantos concursos estão conectados à sociedade filipina. Rainhas da beleza aqui são tratadas como celebridades, heroínas nacionais e símbolos de orgulho ao mesmo tempo. Vencer um grande concurso pode transformar instantaneamente uma mulher comum em um dos rostos mais reconhecidos de todo o país. Algumas rainhas da beleza acabam se tornando atrizes, apresentadoras de televisão, políticas, empresárias ou até embaixadoras internacionais representando a Filipinas ao redor do mundo. Uma das razões pelas quais os concursos se tornaram tão importantes nas Filipinas é porque o país possui uma longa história de sucesso em competições internacionais. Os filipinos sentem enorme orgulho sempre que suas representantes competem no palco mundial. Seja Miss Universo, Miss Internacional, Miss AF ou Miss World, milhões de pessoas acompanham cada detalhe com paixão incrível. Durante as finais dessas competições, restaurantes, shoppings, escritórios até escolas às vezes interrompem suas atividades apenas para que as pessoas possam assistir ao evento ao vivo. A empolgação se torna ainda mais intensa quando uma candidata filipina chega às rodadas finais. Bairros inteiros explodem em comemorações. Fogos de artifício iluminam as ruas. Pessoas gritam dentro de casas, cafés e locais públicos como se sua seleção nacional tivesse acabado de vencer um campeonato. As reações emocionais são muito reais porque muitos filipinos veem essas vitórias como momentos de orgulho e reconhecimento nacional. E honestamente, depois de caminhar pelas ruas das Filipinas, fica mais fácil entender por que a cultura da beleza se tornou tão poderosa aqui. As mulheres filipinas são amplamente admiradas por sua aparência, confiança, senso de moda e personalidades calorosas. O país abriga uma mistura única de influências asiáticas, espanholas, americanas e indígenas, criando traços faciais padrões de beleza incrivelmente diversos. Em uma cidade, você pode ver mulheres com impressionantes tons de pele morena e traços marcantes das ilhas, enquanto em outra região pode encontrar mulheres com pele mais clara, herança mista e estilos completamente diferentes. Essa diversidade é uma das razões pelas quais competições de beleza atraem tanta atenção em todo o país. Mas concursos de beleza nas Filipinas não são apenas sobre aparência física. As candidatas precisam falar com confiança, responder perguntas difíceis de maneira inteligente, se apresentar no palco e manter elegância sob pressão. Os filipinos admiram candidatas que não são apenas bonitas, mas também educadas, respeitosas, carismáticas e inspiradoras. É por isso que muitas meninas nas Filipinas sonham em se tornar rainhas da beleza desde muito cedo. Em algumas províncias e cidades menores, concursos locais estão entre os maiores eventos do ano inteiro. Semanas antes da competição começar, cartazes das candidatas aparecem por toda parte. Famílias começam a apoiar suas favoritas quase como campanhas políticas. Empresas locais patrocinam vestidos, maquiadores oferecem seus serviços voluntariamente e bairros inteiros se unem por trás das candidatas que representam sua área. Durante a temporada de festivais, os concursos se tornam absolutamente gigantescos. Palcos são construídos nas praças das cidades com luzes brilhantes, enormes caixas de som e decorações coloridas. Milhares de pessoas se reúnem do lado de fora, enchendo as ruas até tarde da noite apenas para assistir as candidatas desfilarem pelo palco. Vendedores ambulantes vendem comida de rua enquanto multidões torcem alto por suas favoritas. Em alguns lugares, a energia parece mais próxima de um concerto ou evento esportivo do que de uma competição de beleza. E então chega a parte mais dramática, a rodada de perguntas e respostas. É aqui que plateias inteiras ficam completamente silenciosas de repente. Cada palavra importa. Espera-se que as candidatas respondam com confiança sob enorme pressão enquanto milhões podem estar assistindo online ou pela televisão. Uma única resposta inteligente pode tornar alguém famosa nacionalmente instantaneamente. Mas um erro constrangedor também pode se espalhar pelas redes sociais em questão de minutos. Os filipinos são espectadores extremamente apaixonados quando se trata desses momentos. Amigos discutem sobre quem merece vencer. Famílias debatem performances das candidatas por horas. As timelines do Facebook ficam inundadas de clipes, reações, memes e discussões emocionais. Até pessoas que normalmente não têm interesse em concursos acabam assistindo simplesmente porque todos ao redor estão falando sobre isso.
O que mais surpreende muitos turistas é como os homens também acompanham os concursos nas Filipinas com seriedade. Em muitos países, concursos de beleza são vistos principalmente como entretenimento feminino. Mas nas Filipinas, homens frequentemente se envolvem tanto quanto as mulheres. Taxistas discutem candidatas, trabalhadores da construção civil debatem vencedoras durante o almoço. Funcionários de escritório assistem escondidas finais em seus celulares durante o horário de trabalho. Isso se torna uma conversa nacional que atravessa todas as idades e classes sociais. As audiências televisivas durante grandes concursos podem se tornar enormes. Algumas empresas até colocam telões do lado de fora para que multidões assistam juntas. Durante competições internacionais, pessoas acordam cedo devido às diferenças de fuso horário apenas para apoiar a representante filipina ao vivo. Hashtags nas redes sociais entram nos assuntos mais comentados do país inteiro em questão de minutos. As Filipinas produziram algumas das rainhas da beleza mais famosas da história moderna dos concursos, e cada vitória apenas aprofunda ainda mais a obsessão nacional. Jovens candidatas treinam durante anos técnicas de passarela, oratória, condicionamento físico, maquiagem e performance de palco. Existem até campos profissionais de treinamento de beleza especificamente projetados para preparar mulheres para competições nacionais e internacionais. Mas por trás de todo o glamour, os concursos também revelam algo mais profundo sobre a cultura filipina. Os filipinos naturalmente amam celebrações, apresentações, moda, música e eventos públicos. Os concursos de beleza combinam todos esses elementos em um único grande espetáculo. Eles criam empolgação, orgulho comunitário, entretenimento e sonhos de sucesso ao mesmo tempo. Para muitas mulheres de origens mais pobres, os concursos podem até se tornar oportunidades que mudam vidas. Vencer competições às vezes abre portas para bolsas de estudo, contratos de modelagem, carreiras de atuação, oportunidades de viagem e estabilidade financeira. Essa é uma das razões pelas quais os concursos são levados tão a sério até mesmo em pequenas vilas. Eles nem sempre são vistos como simples entretenimento, podem representar esperança para um futuro melhor. Turistas visitando as Filipinas durante a temporada de concursos frequentemente ficam chocados com o nível de atenção que esses eventos recebem. Alguns estrangeiros inicialmente riem do quão seriamente as pessoas os levam, até testemunharem a atmosfera pessoalmente. Quando você vê milhares de pessoas torcendo apaixonadamente por candidatas sob brilhantes céus tropicais noturnos, enquanto a música ecoa pelas ruas lotadas, percebe que isso é muito mais do que um concurso de beleza comum. Nas Filipinas, os concursos de beleza estão diretamente entrelaçados à vida cotidiana. Eles são parte entretenimento, parte tradição, parte orgulho nacional e parte fenômeno social. E talvez em nenhum outro lugar da Terra as rainhas da beleza recebam o mesmo nível de admiração, empolgação e status de celebridade como recebem aqui. Porque neste país, quando um concurso de beleza começa, todo o resto pode esperar. Número 5. Costumes culturais bizarros. Quando a maioria das pessoas pensa nas Filipinas, imagina praias tropicais, águas cristalinas, moradores sorridentes, jeepneys coloridos e cidades animadas cheias de música e comida. Mas escondido por trás da beleza desta nação insular existe um mundo de tradições estranhas, costumes chocantes e hábitos culturais que podem deixar estrangeiros completamente surpresos. Algumas tradições são engraçadas, algumas são emocionais, e outras são tão incomuns que turistas frequentemente não conseguem acreditar que sejam reais. As Filipinas são formadas por mais de 7.600 ilhas. Por causa disso, cada região desenvolveu sua própria identidade e costumes únicos ao longo de centenas de anos. Colonização espanhola, influência americana, tradições asiáticas e profundas raízes tribais se misturaram para criar uma das culturas mais fascinantes do Sudeste Asiático. E em 2026, mesmo com a modernização se espalhando rapidamente por cidades como Manila, Cebu e Davao, muitas crenças antigas e tradições bizarras ainda sobrevivem. Um dos costumes mais estranhos que estrangeiros percebem imediatamente é a obsessão filipina de apontar usando os lábios em vez dos dedos. Em muitos países ocidentais, as pessoas usam as mãos para apontar direções ou objetos. Mas nas Filipinas, muitos moradores simplesmente franzem os lábios e apontam a boca para a direção que querem indicar. Imagine perguntar a alguém onde fica a loja mais próxima, em vez de usar a mão.
A pessoa de repente faz uma expressão de beijo em direção à esquina da rua. Para turistas de primeira viagem, isso parece confuso e até engraçado. Mas para os filipinos, é completamente normal e profundamente enraizado nas tradições locais de linguagem corporal. Outro hábito cultural em comum é algo chamado pagmamano. Este é um gesto tradicional de respeito mostrado aos mais velhos. Pessoas mais jovens pegam a mão de uma pessoa mais velha e a pressionam gentilmente contra a própria testa. Essa prática ainda é comum em muitas famílias filipinas em 2026, especialmente em áreas rurais. Ela simboliza respeito, obediência e valores familiares. Turistas frequentemente ficam chocados ao ver adolescentes cumprimentando os avós dessa forma, porque muitos países atualmente se tornaram muito menos formais em relação aos idosos. Mas nas Filipinas, o respeito pelos membros mais velhos da família continua extremamente importante. Depois vem uma das tradições mais emocionais e bizarras de todas, as celebrações prolongadas de Natal. Na maioria dos países, o Natal dura apenas alguns dias. Mas nas Filipinas, o Natal pode praticamente durar metade do ano. Acredite ou não, músicas natalinas começam a tocar nos shoppings já em setembro. As ruas ficam cheias de decorações meses antes da chegada de dezembro. As famílias economizam dinheiro o ano inteiro para grandes celebrações, reuniões familiares e banquetes. As Filipinas são conhecidas por terem uma das temporadas de Natal mais longas do mundo. Para estrangeiros visitando durante esse período, tudo parece quase real. Bairros inteiros brilham com lanternas coloridas, músicas de karaokê ecoam pelas ruas durante toda a noite e famílias se reúnem em enormes celebrações que podem continuar até janeiro. E falando em karaokê, isso não é apenas entretenimento nas Filipinas. É praticamente uma obsessão nacional. Os filipinos cantam em todos os lugares. Eles cantam durante aniversários, reuniões familiares, festas na praia, feriados até funerais às vezes. Em vilarejos e cidades, igualmente, máquinas de karaokê tocam músicas até tarde da noite. Não importa se alguém canta bem ou não, confiança importa mais do que talento aqui. Turistas hospedados em bairros locais frequentemente ficam chocados ao ouvir baladas emocionais, ecoando pelas ruas à meia-noite em dias aleatórios da semana. Cantar está profundamente conectado à felicidade filipina e aos laços sociais. Outro costume que muitos estrangeiros consideram surpreendente é a forte crença em criaturas sobrenaturais e espíritos. Mesmo em cidades modernas, muitos filipinos ainda crescem ouvindo histórias sobre seres míticos como Aswan, uma criatura aterrorizante que supostamente se alimenta de humanos, especialmente mulheres grávidas. Alguns acreditam em pequenos espíritos da natureza, chamados duendes que vivem em árvores, pedras ou formigueiros. Em províncias rurais, as pessoas ainda dizem tabita bipo, que significa por favor, deem passagem, antes de atravessar florestas ou terras desconhecidas, para evitar perturbar espíritos invisíveis. Embora gerações mais jovens possam rir dessas crenças, muitos ainda evitam secretamente desrespeitar antigas tradições, especialmente à noite. Uma das tradições visualmente mais chocantes acontece durante a Semana Santa antes da Páscoa. Em certas áreas das Filipinas, alguns devotos religiosos chicoteiam voluntariamente suas costas até sangrarem como forma de sacrifício e devoção. Ainda mais extremo, algumas pessoas permitem ser pregadas temporariamente em cruzes de madeira para recriar o sofrimento de Jesus Cristo. Embora o governo e líderes religiosos desencorajem esses atos, a tradição ainda atrai enormes multidões de turistas curiosos todos os anos. Para estrangeiros testemunhando isso pela primeira vez, a cena parece intensa e quase inacreditável. Isso mostra o quanto a religião influencia profundamente a cultura filipina. Outro costume estranho, mas fascinante, é a estrutura familiar extremamente próxima. Em muitas casas filipinas, múltiplas gerações vivem sob o mesmo teto. Avós, primos, tios, tias e irmãos frequentemente permanecem juntos em casas surpreendentemente pequenas. A privacidade é muito diferente em comparação com países ocidentais. Membros da família visitam constantemente uns aos outros sem aviso, fazem perguntas pessoais abertamente e permanecem fortemente envolvidos na vida uns dos outros. Embora alguns estrangeiros possam achar isso sufocante, muitos filipinos enxergam isso como calor humano, lealdade e apoio emocional.
Depois existe a cultura dos apelidos, talvez um dos costumes mais engraçados do país. Os filipinos adoram criar apelidos incomuns e criativos. Às vezes os nomes não têm nenhuma ligação com o nome verdadeiro da pessoa. Alguém chamado Jonathan pode ser chamado de Bom, enquanto Maria pode receber o apelido de Girly ou Big Big. Algumas pessoas até carregam esses apelidos de infância para a vida adulta e profissional. Turistas frequentemente ficam confusos tentando entender quem é quem durante conversas. A cultura alimentar nas Filipinas também contém costumes que surpreendem estrangeiros. Uma iguaria bizarra é o balut, um ovo de pato fertilizado contendo um embrião parcialmente desenvolvido. Os moradores quebram a casca e comem diretamente do ovo. É considerado um popular lanche de comida de rua rico em proteínas. Muitos turistas ficam aterrorizados ao ver o interior pela primeira vez, enquanto os moradores o apreciam casualmente com sal e vinagre. Experimentar balut se tornou quase um desafio entre viajantes estrangeiros que visitam as Filipinas. Outra tradição em comum é a incrível hospitalidade demonstrada aos convidados. Em muitas casas filipinas, visitantes são tratados como realeza, mesmo quando a própria família possui muito pouco dinheiro. As famílias frequentemente preparam sua melhor comida, oferecem bebidas repetidamente e insistem para que os convidados continuem comendo mesmo depois de estarem satisfeitos. Recusar comida rapidamente pode às vezes parecer falta de educação. A hospitalidade na cultura filipina está profundamente ligada ao orgulho, bondade e respeito pelos outros. A cultura de namoro nas Filipinas também pode parecer muito tradicional em comparação com muitos países em 2026. A aprovação da família ainda importa muito nos relacionamentos, especialmente em áreas conservadoras. O namoro pode envolver conhecer famílias inteiras muito cedo, e alguns pais monitoram relacionamentos de perto. Imagem pública e reputação permanecem importantes, especialmente para mulheres em comunidades menores. Ao mesmo tempo, a cultura moderna das redes sociais e a influência ocidental estão mudando rapidamente os hábitos de namoro entre as gerações mais jovens. Talvez uma das coisas mais fascinantes sobre a cultura filipina seja como a felicidade sobrevive apesar das dificuldades. Muitas famílias enfrentam problemas econômicos, cidades lotadas, enchentes e condições difíceis de trabalho. Ainda assim, visitantes constantemente percebem como muitos filipinos permanecem alegres e acolhedores. Sorrisos, piadas, música, dança e risadas fazem parte da vida diária. Mesmo em bairros pobres, pessoas se reúnem do lado de fora das casas conversando, cantando e compartilhando refeições juntas até tarde da noite. Essa mistura de calor humano, tradições estranhas, espiritualidade profunda, forte lealdade familiar e hábitos sociais coloridos faz as Filipinas um lugar diferente de quase qualquer outro na Terra. Para turistas em 2026, visitar este país não é apenas sobre praias ou belas paisagens. É entrar em uma cultura cheia de surpresas em cada esquina, um lugar onde crenças antigas ainda vivem ao lado de arranha-céus modernos, onde karaokê ecoa pela noite e onde até mesmo o menor vilarejo pode esconder costumes que parecem completamente inacreditáveis para estrangeiros. Número 1. Custo de vida nas Filipinas. Quando as pessoas ouvem pela primeira vez sobre as Filipinas, a maioria imagina praias tropicais, água azul cristalina, coqueiros, coloridos de etnias e moradores sorridentes por todos os lados. Mas o que mais choca a maioria dos estrangeiros não é apenas a beleza do país, é o quão surpreendentemente barata a vida pode ser aqui em 2026. Para muitos viajantes, nômades digitais, aposentados até estudantes do mundo todo, as Filipinas se tornaram silenciosamente um dos países tropicais mais acessíveis à Terra, um lugar onde você pode aproveitar a vida em ilhas sem destruir sua conta bancária. Mas a realidade é muito mais interessante do que os influenciadores de viagem normalmente mostram online. As Filipinas são um país com mais de 7.000 ilhas localizadas no Sudeste Asiático, e a vida aqui pode ser completamente diferente dependendo de onde você está. Em grandes cidades como Manila ou cidade de Cebu, shoppings modernos, condomínios de luxo e restaurantes internacionais criam um estilo de vida urbano que lembra muitos países desenvolvidos. Mas a apenas algumas horas de distância, em províncias menores e ilhas rurais, a vida se torna drasticamente mais barata, mais lenta e muito mais tradicional. E essa enorme diferença é exatamente o que fascina tantos estrangeiros. Por exemplo,
Em muitos países ocidentais, alugar um pequeno apartamento pode custar mais de $1.000 todos os meses. Mas em partes das Filipinas, os moradores ainda vivem confortavelmente com apenas algumas centenas de dólares por mês. Mesmo em 2026, apesar do aumento do turismo e da inflação, as Filipinas continuam extremamente acessíveis em comparação com países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália ou grande parte da Europa. Em muitas cidades provinciais, ainda é possível alugar um apartamento básico pelo preço de algumas refeições em restaurantes no Ocidente. Eletricidade, água, internet e transporte também costumam ser muito mais baratos do que os estrangeiros esperam. Claro, o estilo de vida de luxo também existe. Condomínios de alto padrão em áreas como os distritos financeiros de Manila podem ser caros pelos padrões locais. Mas, comparados com megacidades globais como Nova York, Londres ou Tóquio, os preços ainda parecem surpreendentemente baixos. E então vem a comida, uma das maiores razões pelas quais a vida diária parece acessível aqui. A comida de rua está em todos os lugares nas Filipinas. Pequenas barracas vendem carnes grelhadas, lanches fritos, refeições com arroz, macarrão, frutos do mar e frutas tropicais por preços que parecem quase inacreditáveis para muitos turistas. Nos mercados locais, mangas, bananas, cocos, abacaxis e frutos do mar frescos são frequentemente vendidos a preços extremamente baixos em comparação com mercados internacionais. Você pode caminhar pelas ruas movimentadas e ver moradores comendo refeições completas por uma quantia muito pequena de dinheiro. Pequenos restaurantes de bairro chamados carinderias fazem parte enorme da vida diária filipina. Esses restaurantes simples servem pratos caseiros como adobo, sinigang, peixe frito, arroz e legumes por preços acessíveis até mesmo para trabalhadores com salário mínimo. E essa é uma das coisas mais fascinantes sobre as Filipinas. Apesar de ser um país onde muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades financeiras, a vida continua com uma energia incrível, positividade e forte conexão social. Famílias se reúnem constantemente, amigos comem juntos até tarde da noite, músicas tocam de pequenas casas e quadras de basquete lotadas permanecem ativas em quase todos os lugares. Mas por trás dos preços baixos, existe também outra realidade que muitos turistas nunca entendem completamente. O salário médio de muitos filipinos é muito mais baixo do que em países ocidentais. O que parece barato para estrangeiros ainda pode ser caro para trabalhadores locais. Em algumas áreas, muitas famílias trabalham extremamente duro apenas para cobrir as necessidades diárias. Isso cria um enorme contraste econômico dentro do próprio país. Shopping de luxo cheio de marcas de grife ficam a apenas alguns minutos de bairros lotados onde famílias vivem vidas muito simples. Resorts caros à beira-mar atraem turistas ricos, enquanto algumas comunidades de pescadores locais próximas ainda enfrentam dificuldades com renda limitada e poucas oportunidades. Esse contraste é uma das realidades definidoras das Filipinas modernas em 2026. E ainda assim, milhões de estrangeiros continuam chegando todos os anos porque o país oferece algo muito difícil de encontrar em outros lugares: a combinação de beleza tropical, baixo custo, população que fala inglês e um estilo de vida insular relaxado. Diferente de muitos países asiáticos onde a comunicação pode ser difícil para estrangeiros, o inglês é amplamente falado em todas as Filipinas. Isso torna a vida diária muito mais fácil para turistas, aposentados, criadores de conteúdo e trabalhadores remotos. Pedir comida, alugar apartamentos, fazer compras ou até fazer amizades locais se torna muito menos estressante em comparação com muitos países vizinhos. É por isso que as Filipinas se tornaram um dos destinos de crescimento mais rápido para nômades digitais e viajantes de longo prazo. Alguns estrangeiros chegam planejando ficar apenas algumas semanas e acabam ficando por anos. Eles acordam perto de praias tropicais, comem frutos do mar frescos diariamente, viajam entre ilhas de forma barata e aproveitam um estilo de vida que custaria várias vezes mais em países ocidentais. Lugares como Boracay, Palawan e Siargao se tornaram especialmente famosos entre viajantes internacionais que buscam um paraíso a baixo custo. Mas a vida aqui nem sempre é fácil. O trânsito em Manila é considerado um dos piores do mundo. Inundações, transporte lotado, aumento de preços, quedas de energia em algumas províncias e desafios de infraestrutura continuam sendo problemas importantes no país.
A qualidade da internet melhorou nos últimos anos, mas muitas ilhas remotas ainda enfrentam conexões instáveis. E embora as Filipinas possam parecer um paraíso online, a vida diária dos moradores comuns ainda pode envolver muito trabalho, longas horas e pressão financeira. Ainda assim, apesar desses desafios, o país continua atraindo pessoas de todo o mundo, porque as Filipinas oferecem mais do que apenas preços baixos. Elas oferecem conexão humana calorosa. Visitantes estrangeiros constantemente descrevem como os filipinos são amigáveis. Sorrisos surgem facilmente aqui. Conversas começam naturalmente. A hospitalidade está profundamente enraizada na cultura. Mesmo em comunidades mais pobres, os visitantes costumam ser tratados com incrível gentileza e generosidade. E esse calor emocional se torna parte do encanto do país. Para muitos viajantes, as Filipinas não parecem apenas acessíveis, parecem vivas. De mercados noturnos lotados e ruas cheias de karaokê até vilarejos insulares tranquilos e pores do sol tropicais impressionantes, a vida aqui carrega uma energia única que é difícil de explicar até você experimentar pessoalmente. Em 2026, enquanto muitos países ao redor do mundo continuam ficando mais caros a cada ano, as Filipinas ainda permanecem como um dos poucos lugares onde as pessoas podem experimentar a vida em ilhas tropicais a um custo relativamente baixo. E é exatamente por isso que milhões continuam sonhando em se mudar para cá, visitar ou começar uma vida completamente nova entre essas belas ilhas no coração do Sudeste Asiático. Depois de testemunhar a beleza inacreditável, tradições selvagens, noites intermináveis de karaokê, a loucura dos concursos de beleza e a realidade chocante da vida nas Filipinas, uma pergunta permanece. Você realmente conseguiria viver neste paraíso tropical em 2026? Ou as Filipinas são bonitas apenas para turistas? De ilhas de águas cristalinas e vida barata, até choques culturais, cidades caóticas, pessoas inesquecíveis, as Filipinas são verdadeiramente um dos países mais fascinantes da Terra. E confie em mim, o que mostramos neste vídeo é apenas o começo. Então, se você gostou deste documentário, não se esqueça de deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações porque mais documentários de viagem incríveis estão chegando muito em breve. E não se esqueça de comentar abaixo. Você se mudaria para as Filipinas em 2026? Nos vemos na próxima aventura.